Pô, é bem legal isso aqui. O Bolsonaro, ele tem um mérito. E é um mérito, vamos dizer, que ele nem sabe que tem, porque ele não pensou em ter esse mérito. O Bolsonaro facilitou tanto a corrupção no governo dele, que todo mundo se lambuzou. Então qual foi o mérito do Bolsonaro? Ele ajudou realmente a acabar com a Lava Jato. Ele se orgulha disso. Ele se orgulha disso. E aqui eu não tô fazendo propaganda, é o fato. Ele se orgulha. Não, eu acabei com a Lava Jato. Então isso vai dar pra buscar. Tanto que já, né, a preocupação agora, a Operação Abafa foi montada porque começaram a pegar essas igrejas. E aí começaram a ligar. Porque eu creio que tem uma Operação Abafa. Eu não acho coincidência nem o Nicolas e os caras que divulgavam coisa do Banco Master, nem os Malafaia, tá todo mundo aí, nossa! Né? Também não acho coincidência o Flávio Bolsonaro ter entrado pra Igreja Alagoinha agora no fim do ano. É muita coincidência. E com base nisso, nunca que o Centrão roubou tanto. O Centrão roubou mais do que no período do Petrolão. Porque há um outro terceiro escândalo aqui que ninguém comenta, que é o orçamento secreto. E o orçamento secreto estoura ali durante o governo Bolsonaro e as emendas são desviadas. E o que aconteceu? Completa. É a primeira vez que alguém vai comentar um escândalo desse tamanho, que é muito similar em termos de tamanho e abrangência ao que foi a Lava Jato, mas que teve uma operação abafa tão grande sendo feita para ninguém falar dela, que as pessoas hoje sabem em pedaços. Hoje, se você perguntar pra qualquer pessoa na rua, ela não tem ideia o que é o escândalo do Banco Master. Ninguém sabe exatamente o que é. Porque ele é tudo. Ele conseguiu ser uma espécie de conglomerado de escândalos de corrupção conexos. E ele, inclusive, conexo a outros escândalos de corrupção. Hoje não há como separar o escândalo do Banco Master, por exemplo, do escândalo do INSS. Até porque os dois começaram no mesmo modelo. Ele envolve governo Lula, ele envolve PT, ele envolve bolsonarismo, ele envolve gente que tá no governo de São Paulo, tem que começar a ser cuidadoso aqui, envolve ex-presidente do Banco Central, envolve presidente do Banco Central, envolve mercado financeiro praticamente inteiro no Brasil, envolve praticamente todos os bancos, envolve governadores no plural, envolve prefeitos, juízes, ministros do STF, ministros do STJ. Portanto, do ponto de vista político, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Eu acho que isso é desde a Lava Jato. Não, da história. Maior que a Lava Jato. Desde a chegada dos Portuga aqui. Esse aqui, parabéns os envolvidos. Eles... E não é à toa, né? A vida tem dessas coincidências. O pedido de registro do Banco Master, ele ocorreu um dia depois do fim da Lava Jato. Ou seja, um dia depois do fim da Lava Jato, do qual o Bolsonaro se orgulha de ter enterrado e acabado com a Lava Jato, surge já o Banco Master, né? Isso sem contar da vida pretérita do Banco Master, né? Do Banco Máxima, dos investimentos do Vorcar, da Igreja Lagoinha, enfim, são muitas coisas. É bom a gente seguir a linha do tempo que o Renan vai traçar aqui, pra gente não se perder e não deixar nenhuma história acabar engolindo a outra, porque dá pra falar disso por horas. Entra até igreja evangélica. Igrejas. Igrejas. Mas em especial a igreja que mais cresce no Brasil evangélica, que é a Igreja Lagoinha do André Valadão. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, se vocês estão nos assistindo, ligarem, vamos à internet, foram pro Twitter, ligar a internet é feio, né? Tô velho. Vocês vão ver o Nicolas e um bando de rapazes do PL marchando pra Brasília, dizendo que vão lutar por um mundo melhor, por um Brasil melhor. É bem vago. Alguns acham que é pelo Bolsonaro, outros acham que é pela liberdade. Na prática, o Nicolas saiu andando lá da fronteira de Minas com Brasília, foi lá os puxa-sacos dele e estão gravando o vídeo. Dentre os caras que estão presentes com ele, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. É um criador de conteúdo. Não, esse é que ele tá dando RT, que tá gravando vídeo sobre isso. Dentre as pessoas que estão divulgando, tem um rapaz chamado Cardoso pelo Mundo. O Cardoso pelo Mundo, assim como é que é o nome dele? Marcelo Renault. Marcelo Renault. São produtores de conteúdo que foram arrolados naquela lista de produtores de conteúdo que foram supostamente comprados pelo Banco Master para defender o Banco Master. Supostamente. Assim, eu posso dizer que supostamente o Cardoso gravou vídeos, né? Houve os vídeos de ataque ao Banco Central e defesa do Banco Master. Essa galera que tá indo pra lá pra Brasília e tal, né? Tô pegando isso porque me soa, tá? Como uma gigantesca operação abafa, como muitas outras que estão acontecendo, para esse escândalo do Banco Master, que tem inúmeras consequências agora caindo no colo de todo mundo. As consequências estão caindo agora no colo do governo do PT? Sim. As consequências estão caindo no colo, por exemplo, do Tarcísio e de parte do mercado financeiro da Faria Lima? Sim. As consequências estão caindo no colo da Igreja Lagoinha, a ponto do Silas Malafaia ter vindo a público semana passada brigar com a Damares, que é a senadora evangélica, porque a Damares avisou, tem muitas igrejas evangélicas envolvidas no escândalo do INSS? Sim. Cara. E o escândalo do INSS tem relação com o escândalo do Banco Master? Sim. Totalmente. O que eu tô falando, assim, semana passada a gente soube, né, semana retrasada, na verdade, de influenciadores que estavam sendo comprados, dentre eles um bolsonarista que disse que ia denunciar tudo, tinha até um contrato de confidencialidade, amigo do Nicolas também. Mas o que nos parece, tá, é que não interessa a ninguém da política, nem do judiciário, nem do mercado financeiro, que se revele as entranhas do que aconteceu.
Muita gente grande envolvida. Todo mundo que importa na política brasileira, tirando a gente, sei lá. Epstein do Brasil. É meio que um caso Epstein brasileiro. E todo mundo quer fazer sua parte pra esse escândalo desaparecer. Se tem uma coisa assim que toparia sentar numa mesa, ministros do STF, bolsonaristas, petistas, todo mundo falar, vamos pegar aquele aparelho de apagar a memória de todo mundo lá do MIB, todo mundo topava. Seria isso. Porque é o escândalo não só de corrupção, mas o escândalo político. Estão falando de quanto? Tá, estamos falando passa de centena de bilhão. Porque só o que o Mais de 100 milhões? 100 milhões. Passa, 100 bilhões. Alguns casos do mercado financeiro começam a analisar os balanços do Banco Master e começam a falar, tem coisa estranha aí. Isso aqui, os gastos administrativos que eles têm são muito altos, porque o Banco Master pagava as festas e todos os custos do lifestyle do Vorcaro e companhia com base nisso. E é aí também, nesse período, que o Vorcaro resolve começar a comprar parte da classe política, porque uma hora ele sabia que isso poderia dar problema, né? E aí começam a chegar, vamos dizer, as pessoas famosas com contratos de consultoria. Pessoas com contrato de consultoria com o Banco Master variam muito. Vai do Michel Temer ao Ricardo Lewandowski, o Guido Mantega, o Henrique Meirelles. Ou seja, economistas das mais diversas vertentes aí podem entrar nessa. Até o outro lá, que esqueci o nome dele. Então, como dos comunistas, o Paulo Gala, ele vira o economista-chefe, por exemplo, ali. Ou seja, começa a pintar contrato de consultoria com todo mundo e todo mundo tendo acesso aos maiores grupos políticos do Brasil. Fala com o Lewandowski, que você tá uma hora no STF, uma hora você tá no PT, fala com o Guido Mantega, que você tá direto com o Lula. Se não me engano, foi o Guido Mantega que apresentou o Lula pro Vorcaro. Então, né, eles começam a fazer essas conexões e a principal conexão é um cara chamado Ciro Nogueira. Ciro Nogueira é o presidente do PP. Ele era, nesse período, ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Olha aqui o escândalo já chegando no Bolsonaro. Ele fica muito amigo do Vorcaro e uma das primeiras coisas que ele faz, quando se torna ministro da Casa Civil do Bolsonaro, é fazer um churrasco. Imagina assim, você se torna ministro da Casa Civil de um governo como o governo brasileiro. Um dos seus primeiros atos é fazer um churrasco e tornar público, que conta com o presidente do Banco Central, que era o Roberto Campos Neto, com o Daniel Vorcaro, presidente desse banco complicado, ele próprio, e o agora governador de São Paulo, Tarcísio. Essa turma fez um churrascão. Pode ser que eles só queriam comer carne, tomar uma cerveja. Ou pode ser que outras coisas fossem acontecer. O que começa a ficar estranho é que essas ligações do Ciro Nogueira com o Roberto Campos Neto pode ser que tenham redundado numa espécie de ignorância do Roberto Campos Neto aos chamados que a CVM e o mercado financeiro fez para o Banco Central, que tinha como presidente o Roberto Campos Neto, sobre os crimes que eram cometidos por esse Banco Master. Porque começa a falar, tá crescendo muito, o banco tá crescendo demais, esse produto financeiro tá pagando muito mais, os balanços dele estão estranhos, Banco Central faça alguma coisa. E aí o Roberto Campos Neto lá. Não fazia nada nesse período. E isso começa a ficar muito estranho. E o Fabiano Zettel, sendo esse cara que sai fazendo essas compras de consciência, ele em 2022 se torna um dos maiores doadores eleitorais do Brasil. Tendo investido aí coisa de milhões de reais. Foi. Alguns exemplos. Ele chegou, por exemplo, a investir 3 milhões de reais na campanha do Tarcísio. Não, 2 no Tarcísio. 2 no Tarcísio. 3 no Bolsonaro. 3 milhões na campanha do Bolsonaro. Ele chegou a doar para um deputado do Novo também, que virou secretário do Zema. Do Romeu Zema. Né? Então ele sai fazendo essas doações e se torna um grande doador eleitoral. Sim. E nesse período especial em que eles estão crescendo no meio do governo Bolsonaro, em que o Casa Civil do governo Bolsonaro, que é o Ciro Nogueira, virou o cara do lobby deles. E sim, o Ciro Nogueira é o presidente de partido mais bem relacionado de Brasília. Falo isso porque agora eu sou um presidente de partido, Vilela, só que eu não tenho nenhuma relação, eu só sou xingado. Não existe um grupo de WhatsApp de presidentes de partido, aparentemente. Nem de tesoureiros. Nem de tesoureiros. Então a gente só tá fora das festas, né? E na prática, esse foi talvez o grande momento do auge deles, né, onde eles conseguiram segurar. Essa período de final do governo Bolsonaro para o começo do governo Lula foi o período do auge deles, que a grande parte das festas aconteceram, que a grande parte das fofocas rolaram. Só que a casa começa a cair aí, porque todo o mercado financeiro, especialmente os bancões brasileiros, começam a falar, ir na jugular do Roberto Campos Neto e falar, cara, você precisa fazer alguma coisa, isso está virando um esquema gigantesco. E como... Não, e veja só, ele foi avisado de 2019, 2020 até
2022, acho que foi o último... 22 ou 23, em dezembro, faltando 15 dias para acabar o mandato dele como presidente do Banco Central, antes, portanto, da indicação do Gabriel Galípolo, ele chama Daniel Vorcaro, finalmente, né? Chama Daniel Vorcaro para conversar no Banco Central. E aí que ele diz pro Daniel Vorcaro, olha, analisando aqui o teu banco, você precisa fazer um investimento nele de 12,2 bilhões de reais. Senão o teu banco ele vai ter que ser liquidado. As coisas aqui estão muito estranhas, recebi muitas notificações de outros bancos, apesar dele não ter feito nada durante todo esse tempo. Ele resolveu fazer bem quando ele estava saindo. Na finaleira. E aí, quando você fala para um cara como Daniel Vorcaro, você precisa colocar 12 bilhões de reais no teu banco, senão o teu banco vai ser liquidado, digamos que o Daniel Vorcaro ele não vai fazer isso da maneira mais republicana possível. Ele não vai colocar o dinheiro dele ou vender as mansões dele e parar com as festas e colocar esse dinheiro para o Banco Master não ser liquidado. Ele dá o seu jeito. E aí, essas influências políticas que começaram com o Fabiano Zettel, com governadores, começam a se intensificar cada vez mais. Porque durante esse período, ele também consegue alguns contratos com fundos de pensão de alguns estados, né? Como, por exemplo, o estado do Amapá, que chegou a investir coisa de 500 milhões de reais, portanto, dos fundos de pensão dos aposentados do estado do Amapá foram jogados no Banco Master, né? Que parecia um grande investimento ser feito. Rio de Janeiro. Estados como Rio de Janeiro, que foi o maior, o que mais colocou os seus fundos de pensão no Banco Master, e o terceiro estado, que era o Distrito Federal, governado por Ibanez Rocha. Então, você vê que assim, quando ele começa a investir na compra de políticos isso começa a dar resultado. Porque ele começa a fazer os estados a enfiarem a previdência, os fundos de pensão dos estados a comprar título podre do Banco Master. Isso acontece. Cara, são milhões de brasileiros. São 12 milhões. 12 milhões de brasileiros são vítimas disso. Estão falando do Cláudio Castro? Falaram do Cláudio Castro. Ah, não, ele fez aquela operação. Foi legal aquela operação, matou um monte de bandido. Agora, falaram da outra operação do Cláudio Castro? Que essa é a grande operação que deviam falar do Cláudio Castro. Como é que o governo do Rio de Janeiro enfia esses títulos do Banco Master? E aí tem justificativa? Nenhuma, tava rendendo, né? Parecia bom. Um grande investimento. Um grande investimento. Agora, o pior caso é do BRB. E aí por isso que eu citei o Ibanez, né? Porque ele que também tinha os fundos de pensão investidos no Banco Master, Daniel Vorcaro vai pedir uma ajuda pro seu amigo Ibanez. E Daniel Vorcaro pede ajuda a ele, dizendo, Ibanez, eu tenho que colocar 12 bilhões de reais ou meu banco vai ser liquidado. E aí ele tinha, né, o BRB, o Banco de Brasília, um banco público famoso, o BRB, patrocina time de futebol e a bagaça toda. Só lembrando que o contato com o Ibanez é feito por muitos meios, porque ele já tinha essa rede de lobby que vai do Ciro Nogueira ao Rueda, que é o presidente da União Brasil, o próprio Temer, que é do partido do... Não tô falando que esses caras fizeram um lobby, tô falando que ele conhece muitas pessoas que conhecem o Ibanez. Só isso, não tô falando nada, não tô fazendo nenhuma acusação em nenhuma das pessoas, tô jogando os nomes aí numa festa. E aí o Ibanez olhou pro BRB, e o BRB olhou pro Ibanez e falou, tá aí, a gente pode comprar 12 bilhões em títulos do Banco Master. Isso porque o próprio Vorcaro queria que o BRB comprasse o Banco Master. Pô, que tal uma empresa... Porque se você compra o Banco Master, você mistura os ativos. E quando você mistura os ativos do Banco Master com o do BRB, aí toda a treta do Banco Master tá misturada ali, e meio que, tudo bem, vira um probleminha financeiro nesse novo banco que surge, e aí você pedala, pede uma ajuda... Dilui, né? Você dilui, porque o BRB é um banco supostamente sério, né? Que tem ativos, tem recebíveis sérios, tem recebíveis do estado do DF, tem empréstimo para as empresas reais. O BRB é um banco. Então você ia diluir, vamos dizer, esse animal doente que era o Banco Master com os ativos do BRB. Esse era o grande plano deles. Mas esse plano não foi levado a cabo porque todo mundo começou a ficar muito de olho. O Banco Central teve que começar a agir, a CVM estava de olho, os concorrentes estavam de olho. Mas ele conseguiu enfiar os títulos. Então ele se capitaliza vendendo 12 ponto alguma coisa bi de título podre para o Banco de Brasília. E saiu uma notícia semana passada que o Banco de Brasília vai ter que pedir dinheiro para o governo do Distrito Federal para bancar esse rombo. Eles também nessa reta final, nessa finaleira, começaram a colocar agências para ir atrás de influenciadores de direita. Agora foi de direita em especial. Para que eles pudessem defender o Banco Master nas redes sociais. Algumas pessoas defenderam, elas alegam que não receberam nada, eu não vou fazer acusações aqui. Até porque a Polícia Federal provavelmente vai abrir inquérito para averiguar isso.
Por quê? Deve ter contrato disso. Deve ter, tem que ter um recebível de alguma conta, tem que investigar essas empresas que são citadas, que buscaram supostamente esses influenciadores, e tem que abrir as contas. Vai quebrar o sigilo fiscal dessas pessoas. Então, se a pessoa está dizendo que ela não participou, então que bom, que tenha aberto total consciência disso, Sim. porque provavelmente o inquérito, o sigilo dessas pessoas vai ser aberto. E vai ser comprovado. Sabe por quê? Porque o Daniel Vorcaro, basicamente, ou não comprovado. porque ele teve os seus bens bloqueados pela justiça. Ele foi preso em dezembro. Ele não podia participar de uma operação que estivesse comprando influenciadores. Só que a gente sabe que isso ocorreu, de fato, como já está comprovado. Então, o influenciador que tenta jogar cortina de fumaça, que está falando da caminhada do Nicolas para Brasília, né, e não fala mais do Banco Master, e disse que não recebeu, tome cuidado. Uma hora o seu sigilo vai ser aberto e vai ficar comprovado para todo mundo se você recebeu ou não. A final da timeline é essa, né? Tá todo mundo com medo, o Toffoli tá lá canetando, O Zettel foi preso e solto no dia seguinte. E aí, com a prisão do Zettel, todo mundo se lembrou. E a Igreja Lagoinha? Lembra do começo da história da Igreja Lagoinha? Sim. E a Igreja Lagoinha? Pois bem, que isso tem a ver, né? O Nicolas, que é ligadaço à Lagoinha, tá lá desesperado. Ele disse que sonhou, fez uma oração pra Deus, falou, vou salvar o Brasil, vou sair andando. Ele teve isso, né, justamente no momento que o Fabiano Zettel foi preso. O Fabiano Zettel, que era pastor da Lagoinha. O Nicolas, por mais que o pai dele seja pastor de outra igreja, o Nicolas andava muito com a turma da Lagoinha. Tanto que em 2022, ele e o André Valadão viajaram de jatinho pelo Brasil pra lutar pelo Bolsonaro. Que vontade lá de andar com o André Valadão que ele tinha, muito grande. Pois bem, né, eu não tô falando que o Nicolas tem a ver com isso, assim, né, com a roubalheira. Só acho que ele tem amigos que são complicados. Flávio Bolsonaro se batizou agora na Lagoinha. Se batizou, mergulhou lá na água, virou agora um fiel da Lagoinha. Podia escolher milhares de denominações, podia ser católico. Não, eu vou na Lagoinha. Justamente uma igreja com esse histórico todo. Por que estou falando Lagoinha? A Lagoinha, recentemente, acho que foi há 2 anos atrás, através do André Valadão, ela teve uma epifania. Olha, nós vamos montar uma fintech. Então a Lagoinha lança uma fintech, mais uma empresa ligada a produtos financeiros, chamada Clava Forte. Explicar o que é fintech pra galera. Fintech, muita gente tem fintech. Em grande medida, o próprio Nubank começa com uma fintech. Várias empresas começam com fintechs. E são as fintechs que começaram a, se abrir uma conta com fintech, tem um cartão de crédito com a fintech. E são essas empresas, vamos dizer, mais ágeis, né, que essas legislações novas permitiram, que começaram, inclusive, a aumentar o número de brasileiros que tem conta, né. Tem um efeito positivo na fintech, mas também tem um efeito negativo de estarmos no Brasil. Muita gente se aproveita disso para fazer negócio escuso. Pois bem, várias fintechs foram abertas por aí. Uma delas foi a Clava Forte da Lagoinha. Eles diziam que a Clava Forte era uma fintech cristã. Olha só que legal. Então, se você é cristão e quer colocar o seu dinheiro e ter um cartão de crédito e investir em coisas cristãs, invista com a Clava Forte da Igreja Lagoinha. Já é estranho que tem, né? Você tem no seio da tua igreja um cara ligado ao maior escândalo financeiro do Brasil, você montar uma fintech, né? Já seria muito suspeito, mas não, os caras são atirados. Esse André Valadão, ele é muito cara de pau. Descobriram, isso foi o COAF, não é a minha opinião, não é a opinião o COAF descobriu que uma entidade que está envolvida no escândalo do INSS, que recebia de maneira roubada dinheiro dos velhinhos do escândalo do INSS. Essa entidade, inclusive, tinha algum nome meio evangélico lá no nome. Ela recebia esse dinheiro e depois ela imediatamente jogava lá dentro da Clava Forte. Então o dinheiro do escândalo do INSS, um pedaço dele, ia para essa fintech, chamada Clava Forte, ligada à Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que a partir de 23 e 24 contou com 2 super pastores. Natália Vorcaro, irmão do Daniel Vorcaro, e o marido dela, o Fabiano Zettel. E esse Fabiano Zettel, cara, ele se torna um pastor da igreja mais colossal deles, que é essa de Belvedere. Ele vira o pastor pop deles, né? No dia da prisão do Daniel Vorcaro, exatamente no dia da prisão do Daniel Vorcaro, acontece um problema no sistema da fintech Clava Forte. Ele sai do ar. As pessoas que tinham um aplicativo não conseguem mais funcionar. E durante esse período da prisão, essas pessoas, né, ficaram sem o aplicativo ali à disposição, sem a fintech à disposição. Eles alegavam que eles estavam naquele dia fazendo alterações técnicas, né? E aí começaram a investigar no Senado, porque tem a CPMI, não do Banco Master, mas do INSS, essas outras entidades todas que recebiam dinheiro. E no meio delas haviam algumas entidades ligadas, em maior ou menor grau, a igrejas evangélicas. Damares está envolvida ali na CPMI,
E a Damares, eu tenho muitas críticas da Damares, mas eu não consigo falar que ela tá errada nisso. Ela é perguntada numa entrevista sobre o envolvimento de igrejas evangélicas no escândalo do INSS. Ela fala, olha, é uma coisa muito triste para nós evangélicos, mas isso está acontecendo. E né, tem empresas, que são empresas, algumas igrejas / empresas grandes envolvidas nisso, né? Isso como cristã, isso é muito ruim. Entra em cena Silas Malafaia, absolutamente desesperado, falando que ela era leviana, que ela precisava apresentar os nomes, de quem você tá falando, você tá atacando o meio evangélico assim. Ela foi lá e mostra as empresas. Aí depois ele veio com um outro papo, não, mas então, eu sou o primeiro que eu quero ver abrir as contas, eu quero que lisura no meio evangélico, tal, tá. Então a gente tá nesse status agora, já volta o funcionamento da CPI, e muito possivelmente essas igrejas vão ser envolvidas. Um cara que fazia a ponte entre a ONG, que pegava a entidade que pegava em dinheiro roubado do INSS, e a Fintech Clava Forte, já tinha sido chamado lá na CPMI. E ele ficou quieto, ele não falou nada. Ficou com a boca fechada. E agora tem uma convocação contra o André Valadão, da Igreja Lagoinha. Igreja Lagoinha, que deu origem à vida profissional do Daniel Vorcaro, e que é a igreja, até agora há pouco, do Fabiano Zettel. Então, veja, até a igreja que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, ou uma das que mais cresceu no Brasil nos últimos anos, que é a Lagoinha, envolvida até o fim nisso. Então tem uma briga enorme no meio evangélico também. Um comentário aqui do Leonardo, na hora que vocês estavam falando do Dias Toffoli, ele falou que é o seguinte, o Toffoli já fez algo parecido na época que bloqueou a Operação COAF, lembram? Bem lembrado. E aí ele fala, na época, quem era o investigado mesmo? Tá fazendo uma pergunta, né, que ele não lembra. O COAF, ele chegou à época a pegar, né, o nosso querido Flávio Bolsonaro, não vamos nos esquecer isso. Né? Não sei se a Operação COAF é isso que ele está falando, mas ele está falando naquele momento em que o COAF é retirado do Ministério da Justiça do Sérgio Moro e vai parar na mão do Toffoli. Inclusive o Toffoli fica com todos os dados ali da Operação Lava Jato. Que esse foi o momento que o Bolsonaro começa a entregar tudo pro Centrão e pro STF, e aí termina redundando na volta do Lula. Só uma curiosidade, Vilela, que é bem engraçada. Sabe quando é oficializado o Banco Master como Banco Master? É um dia depois do fim da Operação Lava Jato. Que dia? Agora não sei a data, mas o dia que a Lava Jato acabou, um dia no depois dia seguinte oficializa o Banco Master. Eu acho que é uma coincidência do destino, mas Também. muito simbólica. Porque quando acaba a Lava Jato, todos esses caras falam, cara, agora tá valendo tudo, cara. Não tem mais... Assim, o Brasil virou farra, vamos ganhar dinheiro. E aí o Brasil, assim, ele sai do período da Lava Jato, que é um período de super corrupção, e ele vai agora para um novo período de super corrupção. E aí você vai ver um cara que é um personagem chamado Otto Lobo, que é da Comissão de Valores Mobiliários, ou seja, ele está na CVM, que regula e fiscaliza as empresas do mercado financeiro. Olha esse cara. Esse cara é colocado lá, ainda no governo do Bolsonaro, e lá, esse Otto Lobo, ele começa... Por indicação do Ciro Nogueira. Por indicação do Ciro Nogueira, que é aquele que é o favorito é o lobista, vamos dizer ali, favorito do Vorcaro. Ele começa a dar decisões que favorecem, ora a Ambipar, que é dos Vorcaro, ora decisões que favorecem o Joesley Batista. Esse cara assume a presidência interina da Comissão de Valores Mobiliários, e o Lula... Não, esse cara vai ser... Olha o PT agora. Sai do Bolsonaro, vai PT. E o Lula, não, esse cara vai ser meu cara na CVM. A pedido do Alcolumbre. Alcolumbre, que é amigão do Ciro Nogueira. Alcolumbre, que é do Amapá, estado que comprou títulos podres do Banco Master. E o Alcolumbre, não, tem que ser esse cara. Este cara, ele é da nomeação na CVM, nomeação para ser presidente, que cuidaria dos interesses diretos do Joesley, ou seja... Alcolumbre está atendendo aos interesses do Joesley Batista e dos Vorcaro. E existem, portanto, inúmeros vínculos que ligam Vorcaro e Joesley, desde investimentos na Venezuela, até compra dos mesmos empreendimentos, até amizades em comum via advogados. Esse Willer Tomás, que é o advogado do Flávio Bolsonaro, é um desses elos. Dizem, aí são fontes aí já nossas nos Estados Unidos, foi ele que apresenta e gera a amizade que acaba surgindo entre os Bolsonaro e o Joesley. E depois o Joesley Batista se torna um cara que investiu na posse do Trump. Isso também é público notório. Ele investiu 5 milhões através de uma empresa dele que chama Pigeons alguma coisa. É uma empresa também de proteína animal lá nos Estados Unidos. Então, geopoliticamente falando, todos esses... Assim, até a gente chega em Trump, chega em Ivanka Trump indo para as festas da namorada / esposa do Vorcaro. E um sujeito com esse Willer Tomás com ligações com o Flávio Bolsonaro, enfiado nesse jogo todo. Mas por que meus colegas pré-candidatos a presidente nenhum fala disso? Eu não vi, o Zema não tá falando, o Ratinho não fala, Caiado. o Caiado não fala, Flávio. Flávio. Muito menos.
assim, né? Que Lula falou sobre? pelo amor de Deus, nada. Nada, nenhum comentário. Quando o PT achou que, assim, que o PT veio querer dar uma brincada de que ele era sério. Quando o PT quis avisar o Lula, começou lá com a gente na Foi Bahia. o aviso da Bahia que foi feito. Foi o aviso por da um Bahia. senador importante deles lá. Então assim, ó, a gente tá no meio e, assim, vai todo mundo preso na Bahia se botar o pé no acelerador. Porque, assim, o Brasil ficou tão fanatizado entre Lula e Bolsonaro e que as turmas do lulismo e as turmas do bolsonarismo, como esse escândalo afeta os dois e não veio nenhuma ordem do bolsonarismo nem do lulismo em falar de assunto, elas só fingem que não tá acontecendo. Então elas ficam fingindo que não tá acontecendo e fingindo demência. E aí, cara, assim, isso permite que esses caras do Centrão, que esses operadores, que gente do judiciário, façam o que querem. Só que isso, algo precisa ser feito, assim, cara, real, assim, por muito menos a gente sair às ruas no período da Lava Jato. Às vezes por uma fase da Lava Jato a gente sai às ruas pra apoiar a operação. Agora, assim, o escândalo tá no ápice, as pessoas estão descobrindo tudo, o envolvimento de todo mundo, e as pessoas não querem saber, as pessoas querem assistir a porcaria do BBB. Todo mundo só quer falar de qualquer outro assunto. Agora que a gente convoca uma manifestação, aí a turma da Lagoinha, né, o Nicolas, vamos marchar aí porque a gente tem que ir pra rua. Eles marcam uma manifestação logo em seguida pro Bolsonaro ter uma prisão domiciliar. Não, e o negócio todo arquitetado, né? Com todas as pessoas ligadas a eles, gravando vídeo, tipo, 1 hora depois que o Nicolas saiu, tô indo aí, hein? Tô calçando meu tênis. Ou seja, foi claramente planejado isso, né? Ele Sim. não acordou e recebeu uma luz e saiu caminhando na rua. Não foi engraçado, isso. ele sair O caminhando na rua. Então, isso vai dar pra buscar. Tanto que já, né, a preocupação agora, a Operação Abafa foi montada porque começaram a pegar essas igrejas. E aí começaram a ligar. Porque eu creio que tem uma Operação Abafa. Eu não acho coincidência nem o Nicolas e os caras que divulgavam coisas do Banco Master, nem os Malafaia. Tá todo mundo aí, nossa! Né? Também não acho coincidência o Flávio Bolsonaro ter entrado pra Igreja Galagoinha agora no fim do ano. É muita coincidência. E também não acho nem um pouco coincidente o fato do André Valadão ter um pedido de convocação dele pra ir na CPMI. Que é o dono da Lagoinha, o Valadão. Então, assim, essas coisas estão mexendo com a direita. Eu acho o seguinte, nunca o Centrão teve tão fraco no Brasil. Sim, consequências disso tudo. Mesmo? O Centrão está fraquíssimo. Fraquíssimo. Vou colocar. Por que você faz essa leitura? Pô, é bem legal isso aqui. O Bolsonaro, ele tem um mérito. E é um mérito, vamos dizer, que ele nem sabe que tem, porque ele não pensou em ter esse mérito. O Bolsonaro facilitou tanto a corrupção no governo dele, que todo mundo se lambuzou. Então qual foi o mérito do Bolsonaro? Ele ajudou realmente a acabar com a Lava Jato. Ele se orgulha disso. Ele se orgulha disso. E aqui eu não tô fazendo propaganda, é o fato. Ele se orgulha. Não, eu acabei com a Lava Jato. O filho dele, né, comemorou, Eduardo, que o Lula estava solto, que ia participar da eleição. Ele institui, na prática, o orçamento secreto em larga escala. Ele coloca o Centrão para controlar o Ministério da Casa Civil através do Ciro Nogueira, que a gente já falou bastante dele por aqui, tá? E, com base nisso, nunca que o Centrão roubou tanto. O Centrão roubou mais do que no período do Petrolão. Porque há um outro terceiro escândalo aqui que ninguém comenta, que é o orçamento secreto. E o orçamento secreto estoura ali durante o governo Bolsonaro e as emendas são desviadas. E o que aconteceu? O Lula, que é malaco, ele chega, vai pro poder e fala, pra eu poder governar eu preciso dar uma trancada nesses caras do Congresso, que são corruptos. Então o que foi? Deixaram os caras roubando a emenda. E os caras falam, tá na impunidade, tá garantido. O Lula põe o Dino. O que o Dino vai fazendo? Tá acumulando todas as investigações e provas de corrupção contra esses parlamentares, todos do Centrão. Agora, já no fim do ano passado, começou a sair uma série de operações pegando os envolvidos nos esquemas de corrupção envolvendo as emendas. Um monte. E vai vir mais um monte. Dica, vai vir dezenas de operações contra o Centrão. Então, os deputados do Centrão vão estar em todas essas operações. Os chefões do Centrão, que são os presidentes de partido, estão no Banco Master ou no INSS. Então o Centrão tá todo quebrado. O Centrão tá machucado, com medo, todo mundo sem preso. Então o Centrão tá meio que desmoralizado. O que o Lula fez? Malandro. O PT tá organizando manifestações de mentira, vocês devem ter visto isso, contra a corrupção. Eles fizeram manifestação contra a corrupção agora, recentemente, organizado pela Paula Lavigne no Rio de Janeiro. Botaram o Caetano Veloso, botaram a CUT aqui em São Paulo, todos contra o Centrão, todos contra a corrupção. Por quê? Porque o PT quer concentrar poder destruindo o Centrão. Foi o Centrão, em grande medida, que votou pra Dilma cair. E pra você governar o Brasil hoje, você precisa quebrar a perna do Centrão, acabar com o orçamento secreto, e aí você tem a maioria, e aí o PT vai fazer o que ele fazia, que se não tem mais orçamento secreto, quem libera a emenda pra comprar o voto do parlamentar é o presidente, que seria o Lula. Então a coisa tá nesse status agora. Esse escândalo, mais outros, deixou o Centrão de joelhos. O Centrão, no fundo, é um bando de otário
que quer roubar, ele quer fazer aquele roubo de curto prazo. Então, roubar, desvia emenda. Tem Banco Master, tô dentro, tem INSS, tô dentro. Que ele se lambuzou e agora estão pegando ele, peladinho, cheio de dinheiro no bolso, na cueca, e fraco. E uma curiosidade, o Renan falou do orçamento secreto, que é outro escândalo bilionário que tem no Brasil, que a gente 50 nem mil falou. por ano. E que também 50 mil por ano. A gente falou lá de ter o quadro policial, né? Que você vai fazendo as ligações, você pode botar o orçamento secreto no meio. O cara que eu falei aqui, o Jonathan de Jesus, ministro do TCU, ele e o pai dele basicamente mandaram coisa de 15 milhões de reais pra uma cidade no interior de Roraima pra fazer 300 casas. Foi entregue uma de 300. É investimento, assim, dinheiro público jogado no lixo. Então você pode até fazer as conexões aí desses 3 grandes escândalos no Brasil. Você vai ver que vai acabar pegando praticamente as mesmas pessoas e de todos os espectros políticos. Exatamente. O Tarcísio era o candidato à presidência do Centrão. O Centrão tava louco pra botar o Tarcísio. Agora a gente vê porque o Centrão tava desesperado em ganhar a eleição. O Tarcísio tinha como coordenador informal da campanha dele o Ciro Nogueira, o Banco Master. O cara que tinha sido meio que pré-anunciado pelo Tarcísio como ministro da Fazenda dele era o Roberto Campos Neto. O mesmo Roberto Campos Neto que tinha encontrado com o Ciro Nogueira, com o Vorcaro, e que ignorou a maior parte das chamadas da CVM e do mercado financeiro sobre a fraude lá do Banco Master. O mesmo Tarcísio que recebeu 2 milhões de reais em doação do Fabiano Zettel na campanha dele. O mesmo Tarcísio, aí assim, vai ficar muito longa a live, mas assim, depois pessoal procurem sobre o caso da EMAI, que envolve o Tanuri. A empresa que comprou a EMAI na privatização era um fundo chamado Fênix, era tocado por esse Tanuri, já deu calote. O fundo contava com, vamos dizer, ativos do Banco Master. E aí depois teve que recomprar, na verdade a Sabesp faz uma operação super estranha. Cara, não sobra um. Então tinha um plano do Centrão, meio que assim, cara, precisamos chegar ao poder de alguma maneira, né, porque o Centrão tá desesperado. E meio que essa alternativa foi desconstruída. Então, eu não sei se eu me estendi aqui, mas se eu for falar de futuro, o jogo tá muito maluco, cara. É isso? Cara, acho que é isso. Assim, só também o que me espanta nessa história, além dessa rede, é o quanto as pessoas ainda não estão olhando pra isso. Não estão olhando pra isso. Cara, essa é a maior fraude, esse é o maior roubo, roubo da história do Brasil. Esses caras deveriam estar presos. Devia ter governador que está envolvido preso. Esse Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel, é pra botar na cadeia e nunca mais sair. Se fosse o governo do Renan, era pena de morte nesses caras. Porque o quanto que eles roubaram não tá escrito aqui. Eu preciso falar 3 horas pra conseguir descrever a quantidade do roubo que esses caras fizeram. E tudo isso acobertado por essa gente com mandato, governador, senador e um monte de gente querendo ser candidato a presidente da República de bico calado. Porque sabe que se falar o que precisa falar desse escândalo, vai acabar resvalando no amiguinho. Então, cara, meu recado final é esse, pelo amor de Deus, acorda. Esse é o maior roubo da história do Brasil. Acorda pra essa porra. Roubaram descaradamente. Tudo por meio de operações financeiras, por detrás da cortina. Cara, você precisa fazer alguma coisa. A gente tá fazendo a nossa parte de alguma forma. A gente vai pra rua quinta-feira agora. Se tiver uma pessoa lá, 2 pessoas lá, eu vou ser uma delas. E quem quiser acompanhar, venha quinta-feira às 19 horas na frente do Banco Master. É o que eu falo, assim, se vocês querem ter eleições e vocês querem ter um país, quinta-feira, às 19 horas, dia 22, nessa quinta-feira agora, é isso ou aceitar o golpe, aceitar que vão passar a mão na tua bunda pra sempre e nada vai acontecer. E quem tá passando a mão, assim, é a mão de esquerda, a mão de direita, a mão do STF, a mão dos tribunais, a mão do TCU, a mão do mercado financeiro, é a mão de todo mundo, cara. É quinta-feira e começa uma rebelião de vocês, é da população. Porque se não for da população, não vai ser de ninguém. Não vai ser com manifestação verde e amarelo bancada lá pelo PL do Valdemar da Costa Neto. Não vai ser com PT, com artista. Não vai ser com ninguém. É meio que assim, quem trabalha se rebelando. Ou acontece isso, ou começa a ficar muito difícil. Porque também todo mundo vai perceber o seguinte: vale a pena roubar, que a população já meio que largou mão. Cara, não larguem mão. Não larguem mão. Começa quinta-feira e não é pra terminar na quinta-feira. É pra vocês convocarem mais e a gente despertar o Brasil. A gente precisa despertar o Brasil. Manifestação na rua, sem cor de partido, sem bandeira, sem camisa da seleção, sem camisa vermelha. Vai com a roupa do teu trabalho. Porque se você é um trabalhador, você tá pagando essa conta. Então a melhor forma de você se identificar é vai com a roupa que você é do trabalho. Não importa se é entregador, se é Uber, se você trabalha na Faria Lima, não tá lá com o teu coletinho. Não importa. Vá lá, porque é sobre o Brasil que trabalha contra o Brasil que rouba. É isso.